A miastenia gravis é uma doença neurológica autoimune e que afeta a porção pós-sináptica da junção neuromuscular. E isso pode causar uma fraqueza e uma fadiga muscular muito intensos, localizado e até mesmo generalizado. Mas calma, eu vou explicar isso de uma forma bem fácil. E eu vou explicar também como que essa doença tem uma relação importante com os olhos. Meu nome é Gilson e eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. Primeira coisa, é uma doença pouco comum e a gente pode falar até que é uma doença neurológica rara. E os estudos mostram que a prevalência ela é baixa, mais ou menos a cada 10 mil pessoas, entre 3 e 5 são afetadas. Mas já tem estudo mostrando que esses números podem ser maiores do que isso, ou seja, está ficando mais comum. Segundo aspecto, ela é mais comum nas mulheres, na faixa de idade que vai da adolescência até os 40 anos mais ou menos. Mas é claro, ela pode aparecer também em outras idades. Agora, tentando traduzir para você um pouquinho mais, claro, de uma forma reduzida. A gente chama de doença autoimune, porque o próprio organismo da pessoa produz um autoanticorpo, ou seja, é como se fosse o organismo da pessoa atacando ele próprio. É basicamente isso. E por que chama pós-sináptica? Porque afeta o neurônio na parte que está ligada ao músculo, chama junção neuromuscular. Bom, é assim, tudo que a gente faz vem através de um comando nervoso, de um estímulo nervoso, estímulo neuronal, que vem do cérebro. Vai do cérebro até o músculo. O que acontece é como se fosse uma falha nessa comunicação, mais ou menos isso, uma falha. Só que essa falha, essa doença, acaba causando uma fraqueza na pessoa. E geralmente a pessoa começa a sentir uma fraqueza muscular, num grupo muscular bem específico. E isso pode piorar com o passar dos dias. E piora também com a atividade muscular continuada. Mas por outro lado, melhora com o repouso e com o frio. Exemplo, a pessoa começa a ter uma fraqueza palpebral, podendo causar até pitose. Pitose é a queda da pálpebra. E pode causar também diplopia, que é a visão dupla. Geralmente, em torno de 50% dos casos começam desse jeito, começam assim. Mas acaba que no decorrer da doença, isso pode acontecer em até 90% dos casos. Então, mais uma vez, a miastenia, ela geralmente começa com uma fraqueza muscular, ou seja, ela inicia com a forma ocular e depois de aproximadamente 12 a 24 meses, mais ou menos, ela pode progredir para a forma que a gente chama de generalizada. E os casos que ficam só na forma ocular, eles não são a maioria. A maior parte vai apresentar a forma generalizada, dentro desses 2 primeiros anos que eu acabei de citar, conforme eu falei. Agora, ainda em relação aos olhos, uma outra coisa que pode acontecer é a pálpebra inferior ficar mais fraca. E isso acaba deixando o olho exposto, acaba acontecendo. Uma outra coisa também são os músculos da face, aqueles responsáveis pela mímica facial. Eles podem ser afetados também nessa situação. E a pessoa pode, por exemplo, ter uma dificuldade até de soprar, por exemplo. Uma situação muito difícil que pode acontecer é a pessoa começar a apresentar dificuldade na mastigação e também na deglutição, ou seja, uma dificuldade para a pessoa engolir, dificuldade para falar, para sustentar a cabeça e até mesmo para poder respirar. E os pacientes falam que muitos acordam relativamente bem, e aí no decorrer do dia, com o passar do dia, vai tendo piora. Já não consegue abrir os olhos tão bem, de uma forma tão fácil. E já começa a ter também visão dupla. E isso acontece por causa da fraqueza da musculatura, que a gente chama de musculatura extrínseca, quer dizer, além de não conseguir abrir os olhos, a pessoa começa a ter dificuldade no controle da movimentação ocular. Um olho se movimenta menos do que o outro. Agora, coisas que podem fazer piorar essa fraqueza muscular. Coisas do tipo febre, calor excessivo, fase do ciclo menstrual, gravidez, estresse e até ansiedade, entre outras coisas. Agora, mesmo não tendo a cura, o tratamento rigoroso com supervisão do médico tem permitido um controle e um domínio da doença, na maioria dos casos. Eu não quero entrar no detalhe de todas as medicações envolvidas, até porque a minha especialidade é oftalmologia. E o paciente vai seguir a orientação, o acompanhamento de um neurologista. Mas uma coisa é importante. Como que uma doença rara muitas vezes acaba demorando para poder fazer o diagnóstico preciso. E às vezes demora mesmo. E isso é uma coisa importante. Eu quero chamar a atenção para outras coisas também, outros 2 pontos. Primeiro, como os corticoides eles fazem parte dos medicamentos que são usados no tratamento da miastenia, é muito importante o acompanhamento da parte oftalmológica. Eu já falei isso no outro vídeo, depois você assiste lá. Os efeitos dos corticoides nos olhos. E eu preciso deixar uma coisa aqui muito registrada, tem que ficar gravado mesmo, isso tem que ficar. Não pode deixar de usar nenhuma medicação sem orientação do seu médico. A gente sabe que os benefícios das medicações são maiores do que a possibilidade de ter efeitos colaterais. E aqui eu quero deixar um exemplo de um paciente que eu tive,
e ela tem lúpus. E deixou de usar a medicação porque alguém, o vizinho, falou, enfim. Não faz isso. Conversa com seu médico, busca orientação. Agora, a segunda coisa que são as terapias complementares. Hidroterapia, fisioterapia, terapia ocupacional, funciona, tudo bem, funciona mesmo. E é claro que sempre com supervisão, orientação de toda a equipe e sempre seguindo aquilo que é passado. Mas o que eu quero dizer com isso? Sem dúvida, ter que passar um diagnóstico de uma doença como a miastenia gravis não é fácil para o médico e muito menos para o paciente. Mas uma coisa eu quero deixar como mensagem para você. É possível a pessoa ficar bem sim, claro que é, sem dúvida nenhuma. Olha, eu acho que é isso. Miastenia gravis. E antes de fechar o assunto, eu quero te convidar para você conhecer o nosso Instagram. E lá eu deixo todo dia uma dica, uma orientação, é muito bacana. Alguma coisa que vai ser útil para você, para a sua saúde e acaba que é muito legal, vale muito a pena conhecer. Esse vídeo de hoje eu fiz porque uma paciente minha me pediu para falar um pouquinho mais sobre o assunto. E ela tem miastenia. Ela usa todas as medicações e está super bem. E se você tiver algum assunto que você queira que a gente fale, deixa nos comentários que eu preparo o vídeo. Se tiver ao meu alcance, com certeza eu vou fazer. Um grande abraço e até o próximo.